Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Graça e paz, meus amados. Tudo bem? Nós colocamos aí para vocês convidarem os seus filhos, os adolescentes, os jovens, para que participem com a gente. O assunto é o mesmo, a linguagem é a mesma, e é muito interessante ver a família reunida. Os filhos fazem parte da família, então traz os seus filhos, é só uma horinha. E pede para dar um salve aí, a moçada, os jovens, os adolescentes. O pessoalzinho mais na faixa dos tiozinhos não precisa dar salve não. A gente vai acompanhando aqui, viu? Deus abençoe, é muito bom estar com vocês nessa noite maravilhosa. A gente ansiava por esse momento, como sempre. E não muda. É ao vivo e o Senhor, ele, às vezes, ele fica cheio de graça e quer se aparecer. Então, assim, tenham paciência aí. É verdade, irmãos. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo aí na sua linha do tempo para os seus amigos, né? Convidando seus amigos para assistir. Nós estamos iniciando mais uma série de estudos sobre o cristão e a igreja, né? A gente foi, né, pegando os estudos, né? E cada dos temas que nós vamos estudar ao longo dessas 4 semanas, todos falam sobre o cristão e a igreja local, né? Sobre maturidade cristã. Então será um tempo muito abençoador para nossas vidas, para nossa maturidade cristã, para nós crescermos como igreja, como família. E muito obrigado por você estar aqui com a gente. Como eu disse, compartilhe esse vídeo e as pessoas vão poder conhecer um pouco mais da igreja que você congrega, né, da onde você tem fortalecido a sua vida, onde Jesus tem ensinado para você as lições de vida, né, que nós temos para aprender. Amém? Não esqueça, chame o seu filho, senta aí com você, se ele tiver alguma dúvida, a gente está aqui para ajudar a sanar dentro do que for possível aqui dentro dessa live, né? Mas chama teu filho. É uma horinha só no máximo e vai ser edificante. E vai falar de adolescente. O assunto de hoje fala sobre um adolescente muito especial. E os nossos filhos são especiais. Então vai falar de um modelo de um filho e que representa também os nossos filhos e os momentos da nossa vida, né? Então é bom ter os nossos filhos com a gente, não perdê-los de vista, porque o assunto hoje é não perca Jesus, né? Não perca Jesus. Eu estou aqui já compartilhando aqui na minha linha do tempo. Na verdade, estou tentando aqui compartilhar, né, irmãos? Porque às vezes a mídia aqui, a tecnologia, ela engana a gente, né? Mas eu vou conseguir aqui compartilhar na minha linha do tempo. E até que eu consegui aqui, irmãos, consegui já compartilhar. Não consegui não. Mas eu já vou tentar aqui compartilhar, amém? Enquanto isso, irmãos, nós vamos orar, né, entregando esse tempo ao Senhor. É verdade. Agradecendo a Deus por, né, essa segunda e essa terça-feira que nós passamos já dessa semana, né? A semana se inicia no domingo. Quantas coisas já o Senhor nos livrou, quantas coisas já aconteceram aí que você pode dizer na sua vida que se não fosse a mão do Senhor, como você estaria, não é verdade? Então, nós vamos orar nesse tempo aqui. Como o Valdo disse, os jovens que estão nos assistindo aí, dá um oizinho aqui nos comentários. Nós queremos orar também pela sua vida. Olha, irmãos, o Gustavo, como jovem, ele foi o primeiro de se manifestar. Gustavo, na quinta-feira nós te entregaremos um carro, tá? Um carro, um Hot Wheels, um carro. Eu não disse que era carro de verdade. Parabéns, meu amado Gustavo. Deus abençoe você. É muito bom ver os jovens aí. A gente está vendo a família Amados, tem filhas. O Marcelo tem o Guizão lá. O meu filho também, ele precisa se manifestar.
Tem mais gente aí, a Laura e o Renan, eles estão ali na casa da minha sogra, e eles disseram que iam assistir de lá, o Vitor já deu um salve aí, o Gustavo deu um salve também, então... O Gui também já deu um oi aqui. O Gui deu um oi? O Gui e a Ana. Oxe. O filho da Ana e do Marcelo. Isso, o Gui. A Arlene, cadê o Vini? Seria legal o Vitor aparecer aí, né? A Camila. Quem mais que a gente tem? A Esther. Amados, é uma célula para a igreja. E é uma linguagem simples que dá para todos compreender e crescer junto. Nós precisamos crescer junto em família. Não adianta os pais crescerem e os filhos ficarem anõezinhos, né? Então, assim, vamos, força aí. Incentive o seu filho a participar desse momento maravilhoso conosco. Amém? Amém. Vamos orar então, irmãos? Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, de podermos, Senhor, termos esse tempo de compartilharmos a sua palavra, compartilharmos, Senhor, as nossas experiências de vida, aquilo que o Senhor tem feito em cada coração, em cada vida, os testemunhos, Senhor, dos nossos irmãos, do crescimento que o Senhor tem manifestado na vida de cada um. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem nos livrado, são tantos livramentos que nós nem sabemos, ó Deus, mas eu creio que o Senhor nos livra todos os dias. Senhor, que o Senhor entre com a providência para aquele irmão e para aquela irmã que hoje se sente triste, se sente desanimado, que nessa noite receba o ânimo do Senhor em nome de Jesus, receba o refrigério, receba a fortaleza que vem só do Senhor. Ó Deus, somos gratos a Ti, estamos com o nosso coração agradecido, Senhor, por tanto cuidado por nós, por tanta bênção, Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Se não fosse o Senhor, ó Deus, o que seria de nós? Nós te agradecemos, te louvamos, ó Senhor. Tu és um Deus grandioso. Por isso te exaltamos nessa noite. Te pedimos que o Senhor conduza esse nosso estudo de célula e que o Senhor fale a cada coração. Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, nós falamos aí, hoje foi aniversário do Wallace, da Rose, do Guido e da irmã Marina, a irmã do Ministério do Abraçando Jesus e as Pessoas. Então, assim, que Deus abençoe os aniversariantes de hoje e estamos juntos. Nós falamos dos jovens e dos adolescentes, mas assim, as nossas crianças aí que quiserem aparecer, nós sabemos que as nossas crianças estão ansiosas para voltar para a igreja. Papai e mamãe aí, pode colocar, olha, se eu falar o nome eu teria que falar de todos, né? Então eu não vou falar o nome de uma das crianças, porque a criança vai ficar chateadinha porque eu falo o nome de um e não falo o nome da outra. Então que as nossas crianças aí, os pais se manifestem aí dizendo que as suas crianças também estão por aí. Tá bom? É isso mesmo. Irmãos, nós vamos começar o nosso estudo de hoje e esse estudo traz como tema Não Perca Jesus. Não perca Jesus. Eu vou ler um texto, um versículo bíblico que está em Jeremias 2, verso 2, que diz assim: Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Meus irmãos, depois eu vou comentar um pouco sobre esse versículo que eu acabei de ler. Nos tempos que nós estamos vivendo, né, vivendo tempos tão difíceis, né, onde muitas almas preciosas têm sido ceifadas por esse vírus terrível, né, todos nós lamentamos muito a tristeza de muitas famílias, né, que estão perdendo seus entes queridos, né, uma perda assim muito grande, irreparável. Vários irmãos da nossa igreja já perderam seus entes queridos por causa desse vírus, né, mas a gente está falando aqui, né, dessa morte física por causa de uma doença,
mas nós queremos falar aqui nessa noite que existe uma morte bem mais trágica, né, que um homem pode enfrentar. E a gente está falando da morte espiritual, né? Muitas pessoas, em meio a essa pandemia, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, estão se afastando de Jesus, né? Estão afastando da fé. Não são poucos os cristãos que têm esfriado a sua fé, né? Que têm perdido as forças, né? E se afastado da fé, se afastado da igreja, se afastado de Jesus. Então, nessa noite nós vamos meditar numa passagem bíblica que está lá em Lucas 2,41. E nesse texto que eu acabei de ler agora mesmo em Jeremias, Deus lembra o seu povo quando eles desejam agradá-lo, mesmo em meio ao deserto, né? Mesmo em meio às lutas, o povo seguia. Mas agora Deus manifesta a sua tristeza vendo o seu povo se afastando dele. Então, da mesma forma que muitos cristãos estão se afastando, estão perdendo a fé, têm se esfriado, né? Têm tido as suas vidas realmente assim, perdido a vontade, o ânimo de estar congregando, de estar com a sua vida firmada em Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, Deus falando, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Quando você era jovem, você me seguia, e agora? Né? Então o Senhor está nos chamando para renovar essa aliança com Ele, né? Renovar a nossa fé, não perder Jesus, né? O texto que nós vamos compartilhar nessa noite está lá no texto de Lucas 2,41 até o 49. A gente está falando, irmãos, sobre aquela história onde os pais de Jesus perderam o menino Jesus, né? Lá em Jerusalém. Eles tinham o costume de ir sempre em Jerusalém, mas num belo dia eles perderam Jesus. Então, alguns versículos aqui nós vamos ler ao longo desse estudo, baseado em Lucas 2,41, nessa passagem bíblica. E já que nós estamos falando de não perder Jesus, né, de renovar a nossa aliança, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esses cuidados para nós não perdermos Jesus, né? Alguém aqui, né, vai se lembrar daquele filme Esqueceram de Mim, né? Muitos de nós na nossa juventude já assistimos esse filme, né? É um filme de um menino que a família toda vai viajar e esquece o menino em casa, né? E outra coisa também que nós gostaríamos de falar aqui é quantas vezes na nossa infância você já foi esquecido pelos seus pais ou você se perdeu dos seus pais na cidade, né, no shopping, em algum lugar. Eu já passei por isso, né, quando eu era criança. E a minha sensação, né, eu perdida, fiquei muito triste. Mas imagina os pais, né, quando perdem seus filhos, mesmo que seja por alguns minutos, como se sentem, né? Como que é essa situação, né? Como é uma situação difícil, porque nenhum pai perde o filho por falta de amor, né? É por um descuido, né? É por uma distração, não é assim? E aqui a gente está falando sobre não perder Jesus, né? E muitas vezes a gente perde Jesus por uma distração ou por um descuido nosso. Então nós vamos comentar nessa noite baseado nesse texto do Evangelho de Lucas. Alguns cuidados para nós não perdermos Jesus na nossa vida cristã, irmãos. A primeira coisa é o cuidado com o costume e a rotina. Olha o versículo de Lucas 2:41, 42. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Irmãos, aqui está falando que eles subiram a Jerusalém conforme o costume. Eles tinham o costume de ir para Jerusalém, né? Jesus tinha 12 anos de idade, José e Maria sempre iam para Jerusalém.
Mas chegou um tempo, um belo dia, que eles perderam Jesus e nem perceberam, né? Quantos de nós, irmãos, já deixamos Jesus para trás e nem percebemos? Quantas vezes a gente vive, né, o nosso dia a dia, e aí a gente perde Jesus de vista, né? E a gente nem percebe, quando a gente vê, a gente está andando sozinho, né? E a gente sente aquele peso, né? Tudo é mais difícil, né? E as coisas começam a ficar mais pesadas, né? O fardo começa a ficar mais pesado, porque não tem Jesus para nos ajudar. Então, nós queremos alertar cada um de vocês, e nós também, quando isso acontece comigo também. Quantas vezes no meu dia a dia, no trabalho, com dificuldades, com distrações, a gente acaba se esquecendo de clamar a Deus, de pedir ajuda do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Então, foi igualzinho aconteceu com José e Maria, que eram os pais de Jesus, né? Eles perderam Jesus de vista por uma distração, né? Por causa da rotina. Então, a gente está querendo alertar vocês, cuidado com o costume e a rotina. A gente precisa examinar se Jesus continua conosco. Quantas vezes a gente se acostuma com os costumes e as rotinas, né? A gente se acostuma em ir para a igreja, a gente se acostuma em frequentar a célula ou frequentar alguma reunião da igreja, mas a gente está frequentando simplesmente pelo costume e acaba perdendo Jesus, né? Perdendo o foco que é Jesus. Então a gente precisa tomar uma atenção especial para focar em Jesus e nunca perdê-lo de vista, né? Porque isso é importantíssimo que nós... onde que a gente vai encontrar Jesus, irmãos? É sempre na casa do Pai, né? Mas a gente está todo o tempo do nosso dia na casa de Deus? Não, né? Nós estamos no trabalho, nós estamos na escola, no centro da cidade. Então a gente precisa andar com Jesus, né? E não perder Jesus de vista, amém? Então, tem uma pergunta aqui, em sua opinião, como saber se a igreja, a célula e outras atividades espirituais viraram mera rotina para você? Você precisa meditar um pouquinho e pensar, nossa, será que eu estou indo para a igreja por mera rotina, porque eu não tenho aonde ir, né? Isso não pode ser rotina para você, tem que ser algo que te traga prazer, né? Que seja prazeroso para você, algo que seja para honrar a Deus, né? Que a sua vida seja fortalecida, que você receba sempre os apontamentos de Deus e não participe por mera rotina ou costume, amém? Então, nós estamos falando sobre esse assunto para o nosso próprio amadurecimento, né? Que às vezes é lento, mas é progressivo, né? E o Senhor está nos alertando para que a rotina e a distração, a gente não venha perder o Senhor Jesus de vista. Amém? Amados, essa coisa da rotina aqui é interessante, né? Porque a gente pediu aí para a galera dar um salve aí, os jovens, e eu esqueci da Evelyn. A Evelyn já deu um salve aqui, glória a Deus, Evelyn, pela sua vida. E daí apareceu aqui a Marta Campos. Meu Deus, eu fucei aqui, quem que é Marta Campos, né, meu? Se ela falasse que era Marta Couto, eu saberia que ela era a irmã da Sueli. Aí a Sueli entrou aqui e salvou a gente. A Marta está com a gente hoje, glória a Deus pela vida dela. O Guidão, ele entrou aí, se a Camila estiver por aí, fala para ela dar um salve ao Guido, que a gente está pedindo para os nossos jovens e adolescentes darem um salve, porque essa célula é para toda a igreja. E para os nossos amados irmãos e amigos, né? A Marta que entrou aqui, a Evelyn está junto com a gente, estão atentando para o que está acontecendo, né? Então, assim, a célula não pode ser um costume, o culto não pode ser um costume. Se a gente levar essa rotina desse jeito, a gente vai esquecer das coisas, a gente vai para o culto de uma forma automática e aí a gente não vai sentir a glória de Deus, a gente não vai deixar as coisas acontecer.
A gente já viu muitos pregadores aí que estão lutando para que essa fé moderna, eu não sei se seria esse nome que a gente daria, onde as pessoas de forma rotineira vão para uma igreja e dizem que fazem parte de uma igreja, mas vivem de qualquer jeito no dia a dia. Não é. Quem faz parte de uma igreja representa a igreja. A igreja, a liderança é representativa. Jesus Cristo é representativo. Nós representamos Jesus aqui na terra. Então, assim, se a gente perder o foco, se a gente perder Jesus de vista, não perca Jesus. Se a gente perder Jesus de vista, vai ficar complicada a nossa vida. Essa vida vai ficar complicada e eu não vou nem falar da outra, da vida eterna ou da morte eterna. Porque se a gente perder Jesus nessa vida, nós não vamos ter nem vida eterna, a outra vida, nós vamos ter a morte eterna, né? Então, assim, muito cuidado com o costume e a rotina. Jesus combateu muito o costume, a tradição. Jesus quebrou rotinas, quebrou costumes, quebrou tradições. Jesus veio para fazer tudo ser diferente. Nós representamos Jesus. Então, assim, um culto não pode ser um fardo, um ministério não pode ser um fardo. Receber a visita de um amado irmão. E olha, eu não sei o que os irmãos sentem, né? Mas quando a gente visita os irmãos e tem aquele tempo gostoso de prosa, de conversa, de oração, quando a gente conversa pelo WhatsApp, quando a gente dá uma orientação, a gente fica muito feliz e a gente teme muito todo tipo de orientação que nós damos, que acaba fugindo do costume, às vezes, da rotina. Por quê? Porque nós precisamos agir de forma diferente. Nós precisamos viver. Então, os cuidados para não perdermos Jesus, ele precisa fazer parte do dia a dia. E Deus aqui, em Jeremias, quando a Renata leu no começo, ele lembra, vocês me buscavam na hora da crise, na hora da luta, vocês me buscavam, de repente vocês pararam de me buscar, vocês pararam de me servir, de me adorar. E quando a gente se afasta de Deus, a proteção, aquele campo de proteção, ele se desfaz. E a gente fica sucinto aí a setas, a dardos, a manifestações do maligno. E vocês todos sabem, nós somos um povo muito visado, o povo cristão, o povo que adora verdadeiro. Não é esse povo, não é o povo que tem rótulo de crente ou os frequentadores de igreja. A gente está falando de igreja de verdade, de povo de Deus de verdade, de gente que serve ao Senhor de uma forma verdadeira, né? Então, assim, cuidado com o costume e a rotina. Não comece uma nova jornada sem Jesus. Lucas 2, 43, 44. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensa, olha como eles estavam envolvidos no bate-papo com a família, com os parentes, com os amigos. Esqueceram o menino, nem vão falar Jesus, esqueceram o menino, o filho. Hoje, meus amados, se a gente esquecer os nossos filhos em algum lugar, lá no shopping, em algumas feiras aí e tal, eles vão anunciar lá no alto-falante lá: olha, fulano de tal está aqui na barraca tal, aguardando você. É vergonhoso. Foi vergonhoso essa situação aqui, mas é uma lição para nós, para a nossa aplicação. Nós não perdermos Jesus de vista. Nós, quando você fala, eu não perco Jesus de vista, é que nem as pessoas falam assim: olha, as pessoas param de ir para a igreja, param da comunhão, param de tomar ceia, param de participar de tudo da igreja e ficam em casa. Aí falam: eu não me afastei de Jesus, eu só parei de ir para a igreja. Meu Deus, como isso Desculpa. A minha amada esposa, eu não sei, cara. Ela botou áudio no treco aqui. Ele que estava com áudio. Isso. E ela me tirou o raciocínio. A gente não pode perder de maneira nenhuma Jesus de vista. Nós não podemos achar que eu parei de ir para a igreja, eu parei de tomar ceia, eu parei de participar da celebração, da célula, do encontro de fé, da noite com a família no domingo, no CT VIP, na noite da conquista, e falar assim: eu continuo com Jesus, mas você não está em comunhão. Se você não está em comunhão, você não está com Jesus.
Porque Jesus precisa, é dele essa parada de comunhão. Nós fomos feitos para vivermos em clãs, em família. E de repente você deixa de ir para a igreja, fica em casa e fala que está com Jesus em casa. Não tem nada que diga na palavra de Deus que você está em comunhão. Então assim, você precisa tomar ceia, você precisa estar reunido com a igreja. A gente comentou esses dias dos discípulos, né? Jesus, ele teve muitos discípulos. Quando ele ressuscitou, era mais ou menos 400, 500 pessoas que o viram. Mas antes de ressuscitar, amados, ele separou 12. Mas teve um momento da história que ele separou 70 e foram de 2 em 2. Então tinha 12, mas tinha 70. Quando Jesus morreu e ressuscitou e esteve com mais de 400 pessoas, ele deu um aviso. Olha, vão para Jerusalém, esperem que vai acontecer um negócio aí tremendo daqui uns dias. Ele não falou os dias, mas que ia acontecer, que é o Pentecostes. Dizem que tinha mais de 400 pessoas no cenáculo lá, na casa, provavelmente na casa de João Marcos, ou aquele rapaz do Evangelho de Marcos, também conhecido como João Marcos. Lá tinha mais de 400 pessoas, mas não aguentaram esperar, porque o Pentecostes, a descida do Espírito Santo daquela forma em Atos aconteceu depois de 7 dias, mais ou menos depois da subida de Jesus. A galera não aguentou ficar lá, perderam Jesus de vista. Então tinha mais ou menos 400 pessoas ou um pouco mais. E quando o Espírito Santo desceu, só tinha 120. Então Jesus tinha mais de 400, Jesus tinha 120, Jesus tinha 70, Jesus tinha 12. Mas também tinha 3 que eram os mais próximos dele. Então nós precisamos estar em comunhão, nunca sozinho. Jesus não fez o ministério dele sozinho, apesar de ter capacidade para fazer sozinho, tranquilamente. Mas ele queria mostrar para nós que nós precisamos estar juntos. Os discípulos precisam estar juntos. A igreja precisa estar junto, a igreja precisa ser pastoreada. Então não comece uma nova jornada sem Jesus. Mais uma vez, Lucas 2, 43, 44. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos. Olha que maravilha. Nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos perder Jesus de vista, porque nós estamos no meio dos nossos parentes e conhecidos. Caminharam o dia inteiro, José e Maria caminharam o dia inteiro sem Jesus. Quantas vezes nós começamos uma viagem sem Jesus? Quantas vezes nós vamos para o litoral e nem fazemos uma oração dentro do carro? Quando chega lá, aquela praia maravilhosa, aquele som das ondas, aquele camarãozinho, né? Aquele cação, aquele suco gostoso, aquela água de coco, e de repente assim você está vendo tudo aquilo ali e não está lembrando que você só está curtindo tudo isso porque Jesus está cuidando de você, da sua família. E glória a Deus, a gente não tem nenhum conhecimento dos nossos amados irmãos de ter ido para o litoral e esquecido um filho em casa. Mas a ideia você vai viajar, Jesus vai contigo. Você está em casa, Jesus está com você. Você vai trabalhar, Jesus vai com você. Você vai para a faculdade, Jesus vai com você. Você vai para a escola, Jesus vai com você. Você vai para um hospital e é internado, Jesus está com você. Existe sempre uma lição. Então, nessa nossa jornada, não esqueçam de maneira nenhuma Jesus, porque você vai ter problema. Porque sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus nada podemos fazer. Não são poucos que começam o ministério sem Jesus. Um casamento sem Jesus, um projeto sem Jesus. E o triste é que, assim como José e Maria, só percebemos a ausência de Jesus quando estamos no fim da viagem, ou quando tudo está dando errado. Então, assim, em nome de Jesus, muitos de nós estão começando o ministério, então, assim, coloquem Jesus, pensem em Jesus. Nós somos uma família, nós não somos uma igreja de uma pessoa. Nós somos igreja de muitas pessoas e um líder, um pastor maravilhoso que é Jesus Cristo. E muitas vezes, né, irmãos, nós começamos a planejar, né, projetar coisas para a nossa vida e não perguntamos para o Senhor se é isso que é, né? Não pedimos a confirmação de Deus,
se aquilo mesmo que o Senhor tem para a nossa vida, né? Quando a gente está com Jesus e tem a aprovação dele, tudo vai bem, né? Mas quantas vezes nós já tivemos oportunidade de realizar algum negócio, né? Ou fazer algo que não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque Deus não estava com a gente? Não deu certo porque não era da vontade de Deus, você talvez não pediu a direção do Senhor, né? Então nós temos que ter maturidade, né? Nós estamos falando sobre maturidade cristã, estamos falando do cristão e a igreja, né? Do cristão e Jesus, dessa maturidade que a gente precisa ter para sempre andar com Jesus, né? Isso é o mais importante na nossa vida, sempre andar com o Senhor Jesus. Então não esqueça, você que almeja um ministério, você que sonha em se casar, você que está com algum projeto, a galera mais jovem aí, que quer ganhar dinheiro, que quer uma profissão que esteja em evidência, se Jesus não estiver na frente, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter uma formação e não ter a vida eterna. O inimigo, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai agir na sua vida e vai atrapalhar a sua jornada. Os irmãos podem compartilhar aí com a gente, né? Alguma coisa que alguma decisão que você tomou que não tenha sido na direção de Deus e que tenha sofrido as consequências, né? Nós já tomamos muitas decisões por nós mesmos e quebramos a cara, né? Só que a maturidade vem é progressiva, como eu falei. E nós a gente começa a entender que é o Senhor que conduz a nossa vida. E a gente precisa receber a resposta dele, né? Para que tudo corra bem, para que nós nos demos bem no final, né? Assim como José e Maria só perceberam a ausência de Jesus quando já estava quase chegando em casa, né? Aí que foram procurar entre os familiares, cadê Jesus? Cadê nosso filho? Né? Então a gente precisa estar com Jesus dia a dia, né? Não perder Jesus de vista nunca. Então, você já começou uma jornada sem Jesus? Você aprendeu alguma coisa? Com certeza tem que ter aprendido. Se não aprendeu, vai repetir. Então você vai ter problema de novo. Para, em Cristo, buscar a solução. Quando nós começamos em Jesus, amados, às vezes nós nos frustramos, porque a gente quer seguir a nossa cabeça, a nossa capacidade, e nós precisamos. Nós que temos Jesus e chamamos Jesus de Senhor, Senhor, Ele é Senhor de tudo, Ele é o que administra, o que gerencia, Ele é o nosso Senhor, quem comanda, quem dá as diretrizes, quem faz tudo. Então, se você chama Jesus de Senhor e toma decisões sem a presença do seu Senhor, infelizmente vai dar ruim. E daí você vai sofrer. Aí você vai correr para a igreja. Aí nós vamos orar por você. Mas nós vamos te relembrar que você precisava ter chamado a presença do nosso Senhor, perguntado, se aconselhado com Ele, se aconselhado com a sua liderança, com nós que somos líderes da igreja. Amados, nós não somos líderes da igreja porque caímos de paraquedas. Eu sonhei a vida inteira em ser pastor, desde o dia da minha conversão, desde os 17 anos. Estou indo para 49. Desde cedo eu olhava o púlpito, eu tenho que ser pastor na minha vida toda. E muitas vezes pastores, esposas de pastores me decepcionavam quando eu falava que o meu sonho era ser pastor. Mas você está desejando uma coisa tão difícil. E uma vez eu falei para um pastor e para sua esposa, eu falei assim, é uma loucura desejar ser pastor. Ouvi isso de uma esposa de um pastor. Eu falei assim, eu sou louco então, porque um dia o pastor vai morrer. E se não tiver um louco para assumir o lugar dele, o que acontece com a igreja? Então, amados, a gente busca a orientação de Deus para servir. Nessa jornada que nós entramos com a Igreja Vida Plena, nós entramos de cabeça, de coração, nós nos entregamos, nós queremos ter uma vida de honra para podermos honrar as pessoas. Nós vamos errar porque somos seres humanos. Irmão, não é só você que não consegue ficar 24 horas no Espírito, nós também não ficamos. Nós não somos super crentes, super pastores, não, super irmãos, não.
nós somos carentes, necessitados, nós sofremos, nós somos tentados, nós ficamos tristes demais com algumas situações que acontecem, mas nós estamos crescendo. Nessa jornada, a nossa igreja está buscando muito a cultura da honra, a cultura de amar, a cultura de ajudar, de valorizar. Essa semana eu falei com uma irmã, ela mandou uma mensagem para mim, eu fiquei extremamente feliz, eu ouvi coisas lindas, ela me falou de coisas que eu não imaginava que os irmãos pensassem sobre isso, mas eu fiquei muito, muito edificado com o que ouvi. Então assim, eu procuro mandar mensagem para os irmãos que eu estou orando, a gente está orando mesmo, a gente está buscando, a gente está servindo. Nessa jornada, irmãos, nós queremos servir, nós quebramos já muitos costumes, muitas rotinas, muitas tradições, e o Senhor continua conosco. Então, em nome de Jesus, cuidados para não perder Jesus, o cuidado com o costume e a rotina, tome cuidado com isso. Não perca, não comece uma nova jornada sem Jesus, de maneira nenhuma. E reflita aí, se você aprendeu nessa jornada que você fez sem Jesus, o que aconteceu? Mas a terceira e última, não se afaste do templo, não se afaste da igreja, é o que a gente falou lá no começo. Lucas 2, 45 e 46, né? Não encontrando, José e Maria não encontrando Jesus, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Olha aí, moçada, a moçada que está aí. Jesus com 12 anos, ele estava sentado entre os mestres. Você pode estar sentado com a gente na célula, aí na sua sala, com a sua família, participando conosco, pai e mãe. Você que consegue ainda ter a honra aí dos seus filhos de te obedecerem, coloque eles do ladinho aí, sentado com vocês para participar com a gente, ó. O José e Maria, depois de 3 dias, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Por isso que a gente chama vocês para participar. Façam pergunta, converse, falem conosco. Irmãos, eles gastaram 1 dia de viagem e daí perceberam que estava sem o menino. Eles gastaram 1 dia para voltar e no terceiro que acharam o menino. Já pensou, 3 dias você vai para um lugar e perde o seu filho? Hoje o conselho tutelar ia te pegar de jeito. Você ia passar por um psicólogo, você ia passar por um monte de situação. Então, assim, tome muito cuidado. Você que ainda tem o domínio aí da sua casa, os filhos eles vão crescendo, eles vão ficando grandes, né? Eles vão ficando grandes, mas é o que a gente conversou essa semana com a irmã, ela definiu muito bem. Corpo de adulto, mas mente de adolescente, de criança. Então, assim, os nossos filhos às vezes vão crescendo e eles nos desonram muito. Mas, assim, você que ainda tem como colocar o seu filho aí sentado com você, que ele ainda te respeita, te honra, você coloca ele sentado aí para participar da célula, traz ele para o culto. Você que perdeu esse controle, oração. Nós estamos com você. Nós somos uma família pequena, então nós sabemos de todas as dificuldades de todas as famílias porque nós queremos servir melhor. Então nós não paramos de orar por você, por cada filho teu, por cada dificuldade, por cada luta. Não desista, nós não desistimos. Então não se afaste do templo, não se afaste da igreja de maneira nenhuma. Lucas diz isso com relação ao menino que ficou 3 dias sozinho. Como que ele ficou esses 3 dias sozinho, hein? Onde ele dormiu? O que ele comeu? Será que ele conseguiu ganhar um lanche lá na fila do McDonald's? Ele tinha 12 anos. Ele tinha 12 anos. Como que ele ficou esses 3 dias sem os pais? E com certeza ele não estava com cartão de crédito de José e de Maria. A gente não percebe isso no estudo. E eles também estavam sem celular. Eu não sei o que aconteceu, eles estavam sem celular, porque poderia ter contatado Jesus pelo WhatsApp, né? Ou pelo Orkut, né? Orkut, que é mais velhinho, né? Mas 3 dias o menino ficou lá. Às vezes, meu amado, você fica 3 cultos sem aparecer na igreja. Pensa como você que não apareceu domingo, que não apareceu segunda, que não apareceu quinta, você acha que eu não lembro de você?
Você acha que eu não estou orando por você, que eu não me preocupo demais. Eu só não quero te perturbar, eu só não quero te pressionar. Mas já que você está aí, está ouvindo, né? Não fica 3 dias sem vir no culto não, 3 celebrações sem vir não. Não fica não. A gente fica muito triste, a gente fica muito preocupado. José e Maria perceberam que perderam o menino, ficaram preocupadíssimos e gastaram um tempo procurando, gastaram um dia procurando e depois voltaram para Jerusalém. Gastaram mais um dia lá para achar o menino. Então, assim, em nome de Jesus, não deixa de ir na igreja não. Você pai, você mãe, você filho. Se o pai não quiser vir, a mãe não quiser vir, filho, em nome de Jesus, dá uma injeção de ânimo. Vamos para a igreja, gente. Mãe, o marido não está a fim de ir, está cansadinho. Levanta aí, meu querido, levanta aí, meu rei. Vamos para a igreja, lá é lugar de se revestir, de reabastecer, encher o tanque, tal. Então o templo ele serve para isso, a casa de Deus é um lugar de adoração, onde a igreja se reúne para adorar o Senhor. Depois de 3 dias já acharam o menino no templo. Quando Jesus e Maria sentiram a falta de Jesus, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos, porém não encontraram. Ainda hoje muitos cristãos priorizam mais ambientes envolvendo a família e amigos do que o templo. Amados, família e amigos são presentes preciosos de Deus que Ele nos concedeu. Não se discute isso. Mas você deixar uma hora ou outra acontecer uma festa e tal, e não dá para ir para o culto, maravilha, isso é normal. Mas isso não pode ser uma rotina na sua vida. Toda quinta-feira tem uma reunião de amigos, tem um treco aí. Todo domingo tem outro treco aí. Toda terça-feira, 20 horas, tem outro treco aí. Amados, pensa bem, isso é o inimigo. O inimigo ele está esfriando a sua fé e você está perdendo Jesus de vista porque você não está indo na casa do Senhor. É casa do Senhor, casa de oração, casa de Deus, é onde o povo se reúne para adorar Jeová. Jeová, no caso nosso, Jeová Shalom. A igreja Vida Plena é um lugar onde você só não tem comunhão se não quiser. Mas em nome de Jesus não deixe de ir para a casa do Senhor. O que eu disse, você vai, de vez em quando, você vai precisar ir em uma festinha da família e vai representar Jesus lá. Lembra? A nossa liderança, as nossas vidas são representativas. Nós representamos a igreja, representamos o pastor, representamos Jesus. Eu represento a igreja, eu represento os irmãos, eu represento Jesus, nós representamos o céu. Olha só, então eu não posso vacilar. Quando eu não for na igreja, for numa festinha de família, de alguns amigos da empresa, lá eu represento Jesus, o pastor, a igreja, a minha família, eu represento um monte de gente. Aqui tem um texto que fala de Ana, não é a Ana, mãe de Samuel não, tá? Lucas 2, 36 e 37, é logo depois que Simeão apresenta Jesus. Essa profetisa chamada Ana, ela estava lá no templo. E olha o testemunho de vida dessa mulher, dessa profetisa. Lucas 2, 36 e 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Irmãos, é uma mulher que se casou, ela ficou casada 7 anos e o marido morreu. E daí diz que ela ficou viúva aqui até a idade de 84 anos. Depois que o marido morreu. Depois que o marido morreu. Ela era jovem e seguiu a vida sozinha. Não estou falando que você tem que seguir a vida sozinha, não é esse o intuito. O intuito é essa outra parte do texto. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. 84 anos. Uma viúva perdeu o marido. Naquela época era muito difícil. Se casava jovem e perdeu o marido muito jovem, mas ela não deixou Jesus, ela não deixou a casa de Deus. E por 84 anos ela serviu de dia e de noite, a Bíblia não mente. Ela era uma mulher que provavelmente participava de reunião durante o dia, participava de reunião durante a noite, porque ela perdeu, ela entendeu o propósito. Ela teve o marido e foi beneficiada de alguma forma durante esses 7 anos, mas depois aprovou Deus de levá-lo.
E ela entendeu que ela precisava servir ao Senhor. E viu como ela serviu? Ela foi chamada na palavra de Deus, ela é chamada na palavra de Deus de profetisa Ana. Ela recebeu um título honroso, maravilhoso, de profeta de Deus. Por quê? Porque ela ficou na casa de Deus, ela não perdeu Jesus de vista, ela não se afastou do templo, ela ficou ali firmona. Não se afaste do templo por nada, ali é um lugar santo, é um lugar onde tem seres humanos que não conseguem ficar 24 horas no Espírito, mas nós somos uma igreja que treinamos todos os dias uma versão nova de nós mesmos, para sermos melhores, para que a igreja seja melhor, para que esse estilo de igreja hoje, a gente estava conversando com algumas pessoas, eu não me lembro quem, sim, eu me lembro, umas pessoas de uma outra igreja, e a gente falando como nós somos igreja, e na mesa tinha um paninho desses que faz de tricô, crochê e coloca lá na mesa para a gente tomar uma sopinha, comer alguma coisa. É isso aí mesmo que a Renata falou. Como que é? Suplá. E ele era colorido, então ele tinha uma borda de uma cor, dentro da primeira borda tinha a segunda, tinha a terceira, tinha a quarta, daí eu falei para ele, nós somos igreja assim, ó. Essa primeira borda aqui é a comunidade. Essa segunda borda aqui são aqueles que frequentam a nossa igreja. Essa outra borda aqui, ó, são os discípulos da nossa igreja, aqueles que participam de célula. Essa outra borda aqui são os líderes. Essa outra borda aqui são os pastores. Então a gente quer que a gente esteja todo mundo junto, no mínimo naquela borda de discípulo. Discípulo não é uma pessoa que está viajando dentro da igreja, é um frequentador de igreja. Não, é um discípulo de Jesus, é um representante do céu na terra. Então, dentro da igreja você não pode ser chamado de frequentador. Eu vim frequentar o culto aí, eu vim assistir um culto. Não, você vem participar de um culto. Você precisa adorar, saber que a sua igreja é uma igreja que tem célula, e uma célula que trabalha a palavra de Deus. A gente não fica com mimimi, a gente não se encontra para marcar churrasco, essas coisas, apesar de que nós temos, e assim que acabar a pandemia, em nome de Jesus, os irmãos aí que estão com churrasco atrasado, comecem a nos convidar, tá bom? Nós vamos participar de tudo quanto é festa que aparecer, comer bolo, nós vamos fazer de tudo, em nome de Jesus. Hoje nós tivemos 3 aniversariantes da nossa igreja, não teve bolo, né? Assim, por causa da situação não dá para fazer aglomeração. Mas quando a gente voltar, nós pretendemos voltar no sentido assim, de tirar o atraso e voltar ao normal, ao novo normal, que é toda a igreja reunida. Nós vamos fazer uma festa com Cristo, um café com Cristo, um negócio com Cristo maravilhoso, onde não vai faltar comida e bebida. Sem dúvida que não. Então, meus amados, sigam o exemplo de Ana. Ela perdeu o marido, ela era jovem, ela podia se revoltar, não vou mais para a igreja, não vou para... Deus sabia que eu amava esse homem e tirou ele de mim. Não, ela fez o contrário, ela foi servir ao Senhor. E ela não disse que ela se casou de novo, não. Ela tirou esses 84 anos para servir Jesus, adorar a Deus, jejuando e orando dia e noite. Então não saia da casa de Deus, não perca Jesus de vista. Para não perder Jesus de vista, cuidado com o costume e a rotina. Para não perder Jesus de vista, não comece uma jornada nova sem Jesus. Para não perder Jesus de vista, não se afaste da igreja, do templo. E para fechar, José e Maria caminharam um dia inteiro sem Jesus, mas demoraram 3 dias para encontrá-lo novamente. Não perca Jesus de vista. Não se afaste do templo. Não permita que o diabo use o medo, a crise, o vírus para esfriar a sua fé em Jesus. Nós ainda podemos dizer nessa fase que nem todos estão indo para a igreja, que você precisa ser cristão na sua casa. Você precisa entender isso. Deus está nos dando a lição e alguns estão aprendendo e outros não. É triste. A gente percebe hoje nas redes sociais comentários de pastores de megas igrejas que tem muita gente se afastando. Muita gente está perdendo Jesus por causa desse afastamento. E não era para isso, era para a gente aprender que nós somos numa crise, nós continuamos com Jesus. Nós podemos não ter o templo, mas nós continuamos com Jesus porque somos templos do Espírito Santo. Não deixe que o medo atrapalhe a sua fé e te afaste de Jesus. As crises e esse miserável desse vírus
que está aí atormentando as nossas vidas, mas está atormentando no sentido de que a gente não pode descumprir as normas estipuladas pelo nosso governo, mas nós estamos em paz, mas cautelosos, precisamos ter cautela porque nós trabalhamos com pessoas, nós não tomamos decisões sozinhos e nem é unilateral que fala, né? Eu não tomo uma decisão pensando só em mim, as decisões são tomadas pensando na igreja. Por isso nós somos igreja, por isso os nossos líderes, os nossos ministros, uma irmã falou esses dias que a nossa igreja vai crescer e hoje eu ainda tenho a oportunidade de pegar na mão de todo mundo, de abraçar, de conversar com todo mundo, mas vai chegar a hora que vai ter tanta gente na igreja que não. Daí eu falei para a irmã, nós vamos estar juntos, nós vamos estar pastoreando junto esse rebanho gigantesco, porque nós não podemos, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, então o pastor precisa ser conhecido da ovelha. Então o pastor, se ele assumiu a responsabilidade de pastor, de líder, ele tem que ser, e aí eu falo de pastor, de líder de célula, de líder de ministério, todo tipo de líder que tiver dentro da igreja, ele não pode perder de vista o seu ministério, o seu rebanho. A gente precisa, por mais que a igreja cresça, Deus vai dar uma estratégia que a gente não vai perder de vista isso. Nós vamos trabalhar com isso. Querido Moisés, ele teve de 1.600.000 a 2 milhões de pessoas que ele cuidou, e depois ele fez líderes, é o que nós fazemos hoje, e daí nós lideramos juntos com a liderança, a supervisão do Supremo Pastor, do Pastor Mor, nosso Salvador Jesus Cristo. Então, que nessa noite possamos trazer Jesus de volta para o centro das nossas vidas. Não perca Jesus de vista. Não deixe que nada te afaste dele. Amém? Amém. Como a gente sempre fala, o Senhor nos dá oportunidades todos os dias, né? Às vezes a gente vacila, a gente perde Jesus de vista, né? Por um descuido, por uma distração, mas em nome de Jesus, vamos colocar Ele nos nossos projetos, à frente da nossa vida, e assim a gente vai ser muito mais bem-sucedido e abençoado. Nós e a nossa casa. Amém. Não pense que o sucesso é só para você, o sucesso é para você e para a sua família. Porque se você tiver sucesso e a sua família não tiver sucesso, você não teve sucesso. Então você não deixou sucessor, então a sua vida foi um caos. E isso só acontece quando não tem Jesus. Por maior que esteja o seu caos aí, meu amado, minha amada, por maior que esteja o caos na sua vida, a crise na sua vida, Jesus está no comando e no controle. Ele está esperando você clamar por Ele, Ele está esperando você buscá-lo, Ele está esperando você para te dar uma nova estratégia. E essa nova estratégia pode sair um pouquinho da rotina, da tradição e do costume nosso. Mas seja forte e corajoso, o Senhor é contigo. O Senhor é com a sua família. Esses que estão sentados com você no sofá, na cadeira ou estão de pé, Jesus está com você. O Espírito Santo está aí. Ele está querendo agir na nossa vida e quer que nós nos encontremos cada vez mais, que a nossa mente esteja cada vez mais esclarecida com relação às coisas do reino de Deus. A Renata está olhando para mim aqui, ela só não está cutucando muito, irmãos, porque você viu que ele fala? Estava acabando. Quase não respira? Uau! Nossa. Mas toda terça-feira nós estamos aqui online, né, na célula, nós não podemos estar juntos ainda, mas breve isso tudo vai passar e nós estaremos juntos para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram com a gente, muitos amigos nossos entraram, Deus abençoe a sua vida grandemente e nós já estamos encerrando. Que a graça e a paz do Senhor seja na sua vida hoje e para sempre. Amém, irmãos? Vamos orar? Amados, antes de orar, você orou primeiro, né? Agora sou eu que oro. Sou eu que vou orar. Irmão, semana passada ela comeu um monte de texto meu, de mensagem minha. Ela fica aqui e fica só me cutucando, agora ela também está gulosa. A Alessandra, Deus abençoe a Alessandra. O Marco Galvão, eu não sei, o Marco Aurélio Galvão, ele está em outro estado, mas já foi da nossa célula. Deus abençoe. A Marta Campos, né? Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te guardando. Camila. Essa Camila é a Camilinha? É a Camilinha? A Camilinha deu um salve aqui, hein? A irmã Eni. Glória a Deus, irmãos. A gente gostaria de falar o nome de todos vocês. O Gustavo ficou até o fim. Irmã Marina.
Opa, calma aí. Tá escrito Gustavo aqui, mas a irmã Marina colocou. Sou eu, a irmã Marina. Não. Mas o Gustavo deve estar por aí, né, irmã Marina? Deus abençoe todos vocês. O Gerson Lemos, o pai do Mateus, glória a Deus pela sua vida. Alexandra, gente, a Vanilda, quanta gente nova. A Renata, ela não gosta, irmão, porque diz que toma muito tempo isso. Mas é muito bom ver todos vocês aqui, gente nova aí com a gente. Que Deus abençoe demais a vida de vocês. Que o Espírito Santo possa suprir tudo que vocês estão buscando, clamando, necessitando. Que Ele traga todo o conforto e o consolo, saúde e paz. Amém. Que Ele nos proteja o tempo todo, porque nós não perdemos Jesus de vista. Amém? Amém? Agora eu vou orar. Eu vou orar. Senhor amado, muito obrigado a Deus por esse povo maravilhoso que está conosco nesta noite. Que cada família, que cada um que se ligou aí nesse tempo aí nosso de 1 hora, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, que todas as ciladas, que todas as obras malignas que foram feitas para tirar a paz desse povo lindo, caiam por terra em nome de Jesus. Que o nosso povo, a igreja do Senhor, esses que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso povo da Igreja Vida Plena, os nossos jovens e adolescentes que deram um salve aqui, Deus, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, que nós possamos nos aprofundarmos cada vez mais no Senhor, que nós possamos dar aquele salto nos teus braços, ó Jesus, porque sabemos que se nós nos jogarmos nos braços do Senhor, o Senhor vai nos segurar com muito amor, com muito zelo, com muita segurança. Guarda as nossas vidas, abençoa, Deus, os nossos projetos, ó Deus, que nós possamos andar na direção do Senhor o tempo todo, que nós possamos ter paciência e compreensão com todas essas situações que estão acontecendo nesses últimos dias. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ser uma igreja equilibrada, excelente, porque nós falamos que nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo, o Senhor é a cabeça. Então é tudo muito equilibrado e feito com excelência, porque a direção vem pela cabeça. E Jesus não vacila, Jesus não erra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender tudo o que é necessário nesse tempo de crise. Que nós possamos amar estar na igreja, os que podem estar na igreja possam amar estar na igreja, os que não podem, ó Deus, que possam estar em casa servindo ao Senhor com alegria, sabendo que o Senhor está com eles, que o Senhor está com toda a tua igreja, Deus. Guarda o teu povo, abençoa cada lar, cada família, cada filho, os que precisam ser libertos, liberta, os que precisam de cura, que sejam curados, os que precisam de transformação, que sejam transformados, os que precisam de uma nova visão do Senhor, conforme foi falado na noite da conquista. Não adianta enxergar e não ter visão. Pai, em nome de Jesus, guarda os nossos líderes, o pastor Luiz, as nossas famílias, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, te adorar sempre, sempre, sempre. E que naquele dia que soar a trombeta, quando a gente abrir os olhos, nós já estamos na glória, nós já estamos com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos e abençoamos todas as famílias, todos os representantes de família que estiveram conosco nesta live, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Deus Shalom Adonai. Até quinta.